Aula 1. O Clube Secreto e a Guerra dos Desastres. O curso começa abrindo a porta de um mundo pouco visível. O Círculo Internacional que fala em nome dos desastres. A aula apresenta quem são esses atores, onde eles se encontram, conferências, negociações, agências da ONU e por que os desastres se tornaram um campo de disputa política global. Aqui o aluno entende que os desastres não são apenas eventos extremos, mas objetos de governo, negociação e poder. Essa base é essencial para compreender tudo o que virá a seguir, né? Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que parece simples, mas é super complexa. Como é que um terremoto no Chile, ou, sei lá, um furacão em Honduras, deixa de ser só uma tragédia local e vira uma preocupação do mundo todo? Afinal, os tremores não cruzam fronteiras, né? A água de uma enchente também não. O que faz essa história virar um problema global? A nossa análise hoje é baseada num material incrível, um capítulo de livro chamado Tornando os Desastres Internacionais. E o argumento central é que esse processo não tem nada de natural. Pelo contrário, é uma construção. E a gente vai tentar desvendar como ela é feita. Pois é, isso não acontece do nada, sabe? É algo montado, pensado. O texto mostra que para um desastre virar internacional, você precisa de algumas coisas. Precisa de argumentos muito específicos, de tecnologias que conectam o planeta e, claro, de um grupo de profissionais que vivem nesse circuito. É um ecossistema inteiro. Um ecossistema, gostei dessa palavra. Então vamos pelo começo. Para mobilizar o mundo, primeiro você tem que convencer as pessoas de que elas devem se importar, certo? Como é que você faz isso? O texto fala em gramáticas de legitimação, que é um jeito chique de dizer as justificativas que a gente usa. Qual é a primeira? A mais forte de todas, sem dúvida, é a do imperativo moral. O apelo à emoção. Exato, o apelo à humanidade. A retórica é a do sofrimento em escala massiva. O capítulo até cita um relatório bem antigo, de 1987, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Nossa, de 87? Sim, que já dizia com todas as letras: os desastres naturais têm cobrado um alto preço de morte e sofrimento humano. É uma linguagem que todo mundo entende. Mas só falar em sofrimento pode ser meio vago, não? Como eles tornam isso concreto, algo que force os países a agir? Com números. Números que chocam. O material menciona dados que circularam por muito tempo. 2,8 milhões de vidas perdidas em 20 anos. Uau! 820 milhões de pessoas afetadas, perdas econômicas de até 100 bilhões de dólares. Quando você joga esses números na mesa, a mensagem é clara. Isso é grande demais para uma nação só. Entendi. A escala do desastre vira o argumento. Mas essa é a justificativa, digamos, mais nobre da história. O capítulo aponta para outra que é bem mais pragmática. E até meio cínica, a da incompetência do Estado. Exatamente. E essa é uma narrativa muito, muito presente, principalmente em documentos de agências da ONU, de grandes ONGs. A ideia é que os governos locais ou não têm capacidade, ou são ineficientes, ou corruptos. Ou corruptos demais para gerenciar a crise. Isso. Mas essa ideia de incompetência não é meio perigosa? Não acaba reforçando estereótipos sobre certos países e justificando uma intervenção que talvez nem seja necessária? Com certeza. É uma linha bem tênue. O capítulo menciona recomendações para que a ajuda internacional contorne os governos, vá direto para as comunidades, justamente por essa desconfiança. E tem um exemplo no texto que é, assim, gritante sobre essa mentalidade. Qual? Um assessor regional do OCHA, que é o escritório da ONU para ajuda humanitária, teve que escolher entre 2 exercícios de simulação. Um era internacional, na Colômbia, e o outro era nacional, no Peru. E ele escolheu o internacional, imagino. Sim. E a justificativa dele foi que ele tinha medo que o exercício no Peru fosse, e aqui eu cito, contaminado por interesses locais e pelo calendário eleitoral. Peraí. Contaminado quer dizer que a política local é vista como uma impureza, como se o internacional fosse um espaço técnico puro e o nacional sempre sujo. É exatamente essa a percepção que se cria.
O nacional é político, problemático, o internacional é vendido como neutro, técnico. Fascinante. E imagino que a terceira gramática, a do dinheiro, também seja vendida como algo puramente técnico, né? Perfeito. A terceira é a do custo econômico. O desastre vira um evento financeiro catastrófico. E se o problema é financeiro, a solução tem que ser também. É aí que entram os seguros, os resseguros. Empresas como a Munich Re, da Alemanha, foram pioneiras nisso. Eles criaram, lá nos anos 70, um dos primeiros bancos de dados globais de desastres. O Netcat Service. Esse mesmo, para poder calcular o risco e, claro, o preço do seguro. Isso nos leva à última justificativa, que parece ser a mais contemporânea de todas, a da segurança. Sim. Essa ganha muita força a partir dos anos 90 e, bom, explode depois do 11 de setembro. A ideia de segurança se expande. Não é mais só exército, é segurança humana, segurança global. O capítulo mostra como a abordagem de todos os riscos dos Estados Unidos começa a misturar tudo na mesma caixa. Desastres naturais, terrorismo, pandemias. Tudo vira uma ameaça à estabilidade do planeta. E aí a mensagem muda, né? Deixa de ser vamos ajudar as vítimas e passa a ser precisamos gerenciar esse risco para proteger a nós mesmos. A conversa muda de responder a um desastre para viver com o risco. Exato. No mundo que é apresentado como permanentemente vulnerável. E isso justifica uma vigilância constante e em escala global. Ok. Então as justificativas estão na mesa. Apelo moral, incompetência do Estado, custo econômico e segurança global. Mas como isso sai do discurso? Como, na prática, se conecta o mundo em tempo real quando algo acontece? Aí, a tecnologia é a espinha dorsal de tudo. O texto descreve os aparatos que criam um cenário operacional compartilhado. O principal é um sistema da ONU chamado GDACS. GDACS. É a sigla para Sistema Global de Alerta e Coordenação em Desastres. Ele funciona como um grande hub. Junta sismólogos, meteorologistas, especialistas em logística, todo mundo que importa numa crise. Como funciona? Toca um alarme em Genebra? Quase isso. Dentro do GDACS tem uma plataforma online, o Virtual OSOCC. Pensa nela como uma sala de situação de crise, só que virtual e global. Quando um terremoto acontece, os dados entram ali automaticamente. Em minutos, o sistema cruza isso com dados de população, de infraestrutura e gera um alerta. Então, na prática, acontece um terremoto no Chile e segundos depois um especialista em Tóquio e um médico em Paris estão vendo o mesmo mapa, os mesmos dados e já começando a se coordenar? É exatamente isso. Um evento local é instantaneamente projetado na rotina de trabalho de milhares de profissionais pelo mundo. O local vira global em tempo real. Pelo menos para essa comunidade, né? Isso para os especialistas. Mas e para o público em geral? Como se vende essa ideia de um mundo em risco de um jeito que a gente possa sentir? Aí entra a parte mais visual, quase artística da coisa. O capítulo dá um exemplo espetacular. Um globo chamado Tangible Earth, que foi mostrado na conferência de Sanjay. Um globo? É um globo digital interativo que projeta em tempo real o que está acontecendo com o planeta. Que tipo de coisa ele mostra? Ondas de um tsunami se espalhando pelo oceano, a trajetória de furacões, focos de desmatamento na Amazônia, tudo em tempo real. Ele transforma a ideia abstrata de risco global numa experiência visual quase palpável, que qualquer pessoa olha e entende na hora. É a materialização da ideia de que estamos todos no mesmo barco, sabe? Certo. Já temos as justificativas e a tecnologia. Mas esse mundo é feito de gente, não de telas. Quem são as pessoas que operam tudo isso? Quem forma essa tal comunidade internacional de desastres? Esse é um ponto fascinante. É um universo social muito particular. São bombeiros, diplomatas, médicos, acadêmicos, gente que se move de uma crise para outra. O texto até fala que ter trabalhado no terremoto do Haiti, por exemplo, virou uma espécie de medalha, um laço que cria uma identidade comum entre eles. Mas não é uma comunidade de iguais, né? De jeito nenhum. É um mundo extremamente hierárquico. E o capítulo tem uma anedota perfeita para mostrar isso. Foi numa simulação de desastre no Peru. No fim do dia, uma van foi buscar os participantes para um jantar. A rota da van foi um mapa do poder.
Como assim? A rota da van? Primeiro, a van passou nos hotéis mais simples na periferia para pegar os observadores de ONGs locais e de outros países da América Latina. Depois, foi subindo de categoria. E por último, parou nos hotéis de luxo do centro para buscar quem? O financiador europeu e o consultor suíço que liderava o evento. Cara, que detalhe! A rota do ônibus desenhou a hierarquia do grupo. Exatamente. E dentro desse mundo, o texto identifica 2 perfis que são chave para fazer essa ponte entre o local e o global: os corretores e os consultores. Vamos falar dos corretores. Ok. Os corretores de desastres são pessoas que vêm da base, do local, e aprendem a se conectar com esse mundo internacional. O exemplo é uma hondurenha, a Ana Lucia. Ela começou como ativista de direitos humanos. Depois do furacão Mitch, que devastou a região, ela se conectou com redes internacionais que discutiam gênero e desastres. E o que ela faz exatamente? O que ela corrige ou conecta? Ela aprende a falar a língua do sistema. Aprende a usar os termos certos. Risco, resiliência, empoderamento, sabe? E ela faz uma troca. Ela oferece seu conhecimento local, sua legitimidade. O texto cita ela dizendo algo como: nós mulheres sentimos no corpo quando o furacão está chegando. É uma via de mão dupla, então. Ela dá legitimidade local para o sistema internacional. Isso. E em troca desse capital local, ela ganha acesso a viagens, a recursos para a organização dela, a reconhecimento. Ela vira a ponte, a tradutora entre a realidade da comunidade dela e o jargão de Genebra. Entendi. A Ana Lúcia é a ponte que vem de baixo para cima. E o caminho inverso. Quem faz a ponte de cima para baixo? Esses são os consultores de desastres, o perfil é outro. Geralmente são pessoas com formação superior, muitas vezes com pós-graduação fora, que falam vários idiomas e transitam com total fluidez entre o governo do seu país e os escritórios da ONU. O exemplo no texto é a Inês, uma engenheira da Nicarágua. E qual a trajetória dela? A carreira dela é um mapa desse trânsito. Começou numa ONG local, foi para a Cruz Vermelha, de lá foi para o governo para chefiar o sistema de prevenção do país dela. E finalmente para a ONU. E finalmente um cargo de assessora na ONU. Eles se tornam essa elite técnica internacionalizada que tem a confiança dos 2 lados do balcão. Certo. Então o cenário está montado. Temos as justificativas, a tecnologia, os profissionais. O que tudo isso significa no final? Que desastres viram objeto de negociação quase de diplomacia. Exatamente. Deixa de ser só um problema técnico e vira uma arena política. E o capítulo nos joga no meio dessa arena. A 3ª Conferência Mundial da ONU sobre Redução de Risco de Desastres em Sendai, no Japão, em 2015. E como é um lugar desses? É um mundo à parte. O autor descreve a conferência com 3 palcos funcionando ao mesmo tempo. Tinha arena pública, com estandes e ONGs, tinha os eventos paralelos pela cidade e tinha a sala de negociações, o espaço mais exclusivo só para diplomatas. E a circulação entre esses espaços era controlada pela cor do seu crachá. O crachá de novo como símbolo de poder. Sempre. Um crachá rosa te dava acesso a tudo, um amarelo, só algumas áreas. E nessas salas fechadas, quais eram os pontos de briga? As tensões clássicas da política internacional. A primeira, claro, era financiamento. Países em desenvolvimento, como Cuba e Irã, defendendo o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Que na prática quer dizer? Quer dizer, o problema é de todos, mas os países que historicamente mais poluíram e se enriqueceram com isso têm que pagar mais dinheiro e mais transferência de tecnologia. Imagina a reação dos países ricos. A pior possível. E aí entra a segunda tensão, a soberania. Os Estados Unidos, principalmente, lutaram com tudo contra qualquer linguagem no texto final que soasse obrigatória. A posição deles era de reforçar que cada estado tem a responsabilidade primária no seu território. O clássico, a gente ajuda se quiser, mas não nos imponham obrigações financeiras. E o texto fala que até a escolha de uma palavra virou uma batalha. Sim, e isso mostra
mostra o peso da linguagem na diplomacia. Houve uma briga enorme para manter a palavra deslocamento no texto. A delegação da Síria queria trocar por realocados. E por que a diferença é tão importante? Porque deslocamento é um termo jurídico mais amplo. Ele inclui tanto quem é forçado a se mudar dentro do próprio país, quanto quem cruza fronteiras, os refugiados. Manter a palavra certa era manter uma porta aberta para proteger essas pessoas no futuro. Com tanta tensão, como é que se chega a um acordo? Não é na plenária, com os discursos bonitos. A negociação de verdade acontece nos corredores, nas salinhas, na fila do café. E em Sendai, a coisa foi ao limite. A negociação varou a madrugada, foi até às 3 da manhã. A cerimônia de encerramento teve que ser cancelada porque não tinha acordo. Que drama. E como acabou? Só chegaram a um consenso à meia-noite, depois de uma intervenção quase desesperada do presidente da conferência, que era japonês, implorando para que os delegados cedessem. Foi um acordo no limite do esgotamento. O que fica claro, então, é que a internacionalização de um desastre é tudo menos um processo natural de solidariedade. É uma máquina complexa, construída com argumentos, movida por tecnologia, operada por uma elite global e com regras definidas em batalhas diplomáticas ferozes. Perfeitamente colocado. E esse processo, ao mesmo tempo que cria uma resposta global, também expõe as grandes divisões do nosso tempo, né? A tensão entre o local e o global, entre soberania e responsabilidade internacional, e até a disputa sobre o que, afinal, é um desastre que merece a atenção do mundo todo. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta. O material nos mostrou em detalhes como esse mundo internacional é construído, com suas regras, sua língua, seus atores. Mas a pergunta que fica é: à medida que esse aparato global se torna mais padronizado, mais eficiente, mais poderoso, que formas locais e únicas de entender e de se recuperar de uma tragédia estão sendo deixadas para trás, silenciadas ou talvez até perdidas para sempre nesse processo? Disasterland. Como chegamos até aqui? É um curso online da Hopeful Brasil, que explora a construção histórica, política e simbólica do chamado Mundo Internacional dos Desastres. A partir da etnografia de Sandrine Revé, o curso analisa como conceitos como redução de risco de desastres, preparação e resiliência foram produzidos, institucionalizados e transformados em práticas globais. Ao examinar organizações internacionais, especialistas, documentos, imagens e rituais técnicos, o curso convida o participante a compreender como os desastres deixaram de ser vistos como eventos naturais e passaram a ser governados como problemas sociais, políticos e técnicos.